Há coisas que nem mesmo o tempo conseguiu explicar. Sombras que sussurram nomes esquecidos, ecos vindos de lugares que não existem mais, fenômenos que a ciência tenta compreender, mas que o mundo místico já reconhecia há séculos. Hoje, no Conexão Mística das Bruxas, abriremos o véu entre o visível e o invisível. Prepare seu coração, acenda uma vela e venha comigo descobrir os mistérios sobrenaturais que desafiam a lógica humana. O tempo que desaparece. Já imaginou piscar e de repente horas ou até dias se passaram? Existem pessoas que afirmam ter perdido frações de suas vidas sem nenhuma explicação. Um segundo e o sol já se pôs. A ciência tenta explicar como lapsos de memória ou amnésia dissociativa. Mas e se for algo mais? Antigos magos e sábios diziam que às vezes o tempo não é uma linha reta. Ele se dobra, se torce, e aqueles que acidentalmente atravessam essas dobras retornam. Sentem que algo mudou, que não se encaixam mais como antes. Será que o tempo é realmente essa constante que acreditamos controlar? Ou apenas uma ilusão que nos mantém ancorados na realidade? O portal dos espelhos. Desde a antiguidade, espelhos são vistos como muito mais do que simples objetos de reflexão. São considerados portais para outras dimensões, janelas para o desconhecido. Os magos medievais, por exemplo, usavam espelhos negros, feitos de obsidiana polida, para práticas de scrying, buscando conversar com espíritos e ver o futuro. Há quem diga que, se você olhar por tempo demais para o seu próprio reflexo, em um ambiente silencioso e com pouca luz, chegará um ponto em que não verá mais a si mesmo. O rosto começa a se distorcer, a mudar, revelando quem menos ou o que está do outro lado. Talvez o seu reflexo não seja apenas uma imagem passiva. Talvez ele observe você também. As crianças que lembram de vidas passadas. Ao redor do mundo surgem relatos fascinantes e perturbadores de crianças pequenas, que descrevem lugares, nomes e pessoas que nunca poderiam ter conhecido nesta vida. Elas falam línguas que jamais aprenderam, reconhecem casas em cidades distantes e descrevem eventos históricos ou mortes antigas com detalhes assustadores e precisos. A ciência busca explicações na criptomésia, a memória oculta, mas, para muitas tradições espirituais, a resposta é clara: reencarnação. Seriam essas crianças almas antigas, trazendo consigo ecos de outras existências? Ou seriam memórias de almas ainda presas entre os mundos, usando os pequenos como um canal para contar suas histórias? Os fogos que surgem do nada. Imagine isto: um objeto em sua casa, ou até mesmo uma pessoa, que de repente entra em chamas, sem nenhuma fonte de ignição aparente. É o fenômeno conhecido como combustão espontânea. Um mistério que ainda intriga bombeiros e cientistas. Mas nos antigos grimórios e livros de feitiçaria, esse evento era chamado de fogo do espírito. Acreditava-se que ele nascia de um desequilíbrio profundo, uma energia interna tão intensa, da raiva, angústia ou poder reprimido, que se manifestava fisicamente. A chama não viria de fora para dentro, mas de dentro para fora. Será que o fogo não queima o mundo, mas a própria essência humana, quando não consegue mais se conter? Os sussurros da floresta. Quem já caminhou por uma floresta antiga, daquelas com árvores centenárias e um silêncio denso, sabe? Há algo vivo ali, além dos animais e das plantas. Nem sempre é o vento que move as folhas de uma forma estranha, o que produz aquele som que parece uma voz. Monges antigos e druidas acreditavam que as árvores são guardiãs de memórias. Elas se comunicam entre si através de uma rede invisível sob a terra e guardam em sua seiva a história do mundo. À noite, se você se permitir silenciar a mente e ouvir com o coração, talvez consiga escutar as vozes da terra sussurrando os segredos que a humanidade já esqueceu. A luz dos cemitérios. Em noites escuras, luzes misteriosas são vistas dançando sobre túmulos em cemitérios ao redor do mundo. Globos de luz azulados ou amarelados que aparecem, flutuam por um instante e somem sem deixar vestígios. A ciência chama de fogo-fato a oxidação de gases liberados pela decomposição, mas as bruxas antigas e o folclore de muitos povos sabiam
Essas chamas marcam a passagem das almas, são vistas como sinais de espíritos que encontraram a paz, ou, em outros casos, como a manifestação de portais que se abriram entre o nosso mundo e o além, apenas por um breve instante. São faróis no limiar da existência. Os livros que mudam de conteúdo em bibliotecas antigas e mosteiros isolados. Há relatos sussurrados sobre livros que parecem ter vida própria. Manuscritos que, ao serem relidos, apresentam textos diferentes. Palavras que aparecem onde não estavam, frases que desaparecem, ou parágrafos inteiros que se rearranjam para formar novas mensagens. Monges copistas na Idade Média os chamavam de livros vivos. Alguns acreditam que esses manuscritos são encantados e respondem à energia e à intenção de quem os lê. O conhecimento, afinal, só se revelaria por completo a quem está verdadeiramente pronto para compreendê-lo. O livro não é apenas um objeto, mas um interlocutor, os sonhos que se tornam reais. Quantas vezes você já sonhou com algo, uma conversa, um lugar, um evento, e, dias ou semanas depois, viveu aquela situação exatamente como aconteceu no sonho? Os antigos druidas viam o sonho como a ponte sagrada entre o corpo físico e o espírito. Durante o sono, nossa alma viajaria pelos planos sutis, acessando informações e recebendo mensagens do futuro ou de guias espirituais. Quando acordamos, muitas vezes esquecemos esses detalhes. Talvez o que chamamos de coincidência ou do déjà vu seja apenas a lembrança súbita de um sonho que já nos havia preparado para aquele momento. Os animais mensageiros, em praticamente todas as culturas ancestrais, os animais são vistos como mensageiros do mundo invisível. Eles são a voz da natureza e dos espíritos. Corvos que surgem em momentos de decisão anunciam grandes transformações. Gatos, com sua sensibilidade aguçada, protegem o lar contra energias negativas. Borboletas são vistas como almas de entes queridos que vêm nos visitar. E quando um animal selvagem te encara por tempo demais, de forma incomum, sem medo, talvez ele não esteja apenas olhando, talvez ele tenha uma mensagem do universo, destinada especificamente para você. Você está prestando atenção? E por fim, o silêncio do universo. Com toda a nossa tecnologia, nossos radiotelescópios, vasculhando o cosmos, o espaço permanece misterioso e silencioso. Então procuramos por sinais, por transmissões, por qualquer prova de que não estamos sozinhos. Mas os magos antigos e os místicos de todas as eras diziam que o silêncio não é ausência, mas sim a linguagem mais pura. O silêncio é o som dos deuses, a música das esferas. É nesse vazio sonoro que o universo conversa com quem aprendeu a escutar, com a alma, e não com os ouvidos. Talvez o verdadeiro mistério não esteja lá fora, nas estrelas distantes, mas aqui dentro, no silêncio de cada uma de nós. Alguns mistérios não foram feitos para serem desvendados, mas para serem sentidos. A magia está em cada olhar e em cada sombra, em cada respiração. Se esta jornada despertou a sua alma curiosa, deixe seu like, inscreva-se no canal Conexão Mística das Bruxas e compartilhe este feitiço com outras almas encantadas. Até o nosso próximo encontro, sob a luz da lua.